Escuta a oração do teu povo, meu Deus. Fala com todos eles aqui nessa noite, meu Pai. E que nenhum deles saia daqui sem receber do Senhor uma palavra específica, direta, para a sua vida. Usa a minha vida, meu Deus. Eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa, sujeita às mesmas falhas, meu Pai. Mas o Senhor chamou e deu essa responsabilidade. E por isso, meu Deus, eu me entrego totalmente diante do Senhor, e que o Senhor faça comigo o que o Senhor bem entender. Se para ensinar o teu povo, o Senhor quer me jogar no chão, fazer qualquer outra coisa, tirar a minha vida, eu sou propriedade do Senhor, eu sou instrumento nas tuas mãos. O Senhor me comprou por alto preço. Eu sou do Senhor, por isso eu me entrego, me rendo. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém, amém. Colossenses capítulo 1, verso número 24, nós lemos assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém. Irmãos, cada dia dessa semana de primícias, o Senhor tem ministrado a gente um tema específico. Ele me mostrou isso em oração ao longo do mês de dezembro. E a gente teve aí um dia que a gente falou sobre, vamos lembrar? Família, finanças, e ontem foi família, anteontem foi finanças, primeiro dia saúde. E o tema que nós temos sobre a noite de hoje se chama ministério. E é possível que alguém aqui, talvez uma criança, pense, tá, mas o que ministério tem a ver comigo? Saúde eu entendi, família eu entendi, dinheiro eu também entendi. O que ministério tem a ver com você? Presta atenção, tem a ver com todo mundo que entregou a sua vida para Jesus. Eu preciso que você entenda isso. É 100% sobre a sua vida. Esse texto que nós lemos, eu vou ensinar a mensagem central dele, mas para o final, não é uma mensagem expositiva, como eu costumo fazer. Expliquei isso para vocês lá no primeiro dia. A gente vai aprender nessa noite um pouco mais sobre ministério. E vamos fechar com esse texto que nós lemos, que é o principal que nós precisamos aprender nesse tempo a respeito do ministério. Paulo diz aqui nesse texto que ele se tornou um ministro da igreja do Senhor Jesus. E existem duas palavras que têm tudo a ver, que é ministro e ministério. O ministro é aquele que desenvolve o seu ministério. E quando a gente lê essa palavra no grego, ministro é uma palavra muito conhecida do povo evangélico, que quer dizer diáconos. E a palavra ministério quer dizer diaconia. Quem aqui já ouviu a palavra diácono? Levanta a mão. Você conhece algum diácono aqui na nossa igreja? Levanta a mão. Quem conhece um diácono na nossa igreja? Amém? Alguns já entenderam. Aqui a gente não tem o título conforme a tradição, mas a gente tem muitos diáconos. Porque o que isso quer dizer? Irmãos, a palavra diácono é uma dessas palavras que se usava naturalmente no dia a dia das pessoas, sem conotação religiosa, igual batismo. Antes de começar a ter batismo religiosamente, já existia a palavra batismo, porque a palavra batismo significa mergulho. Então, quando eles falavam João Batista, ele mergulha as pessoas na água, mas virá aquele que mergulha no Espírito Santo e com fogo. O que isso quer dizer? João, aquele que mergulha as pessoas na água, mas ele vai mergulhar exatamente. As pessoas não entendiam o batismo com a conotação religiosa. E a palavra diácono é a mesma coisa. Diácono era uma palavra que descrevia alguém que prestava serviço. Um garçom, por exemplo. No início da história da igreja, escolheram diáconos para fazer, sabe o quê?
Pessoas que servissem em qual serviço? Trazendo bem para o nosso contexto, a galera da logística da cesta básica. Basicamente foi isso. A liderança da igreja tinha que se dedicar 100% à oração e à leitura da palavra. E não dava para ficar mexendo com as coisas de logística da ação social. Então eles escolheram homens cheios do Espírito Santo para servirem, para fazer a diaconia nesse ministério. Mas essa palavra não diz respeito simplesmente a esses oficiais da igreja. Como eu disse, era uma palavra do dia a dia. E tem a ver com o chamado de cada crente, com o ministério de cada crente, com o serviço de cada crente. Então, de cara você precisa entender. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você tem um chamado para um ministério na sua vida. Compreenda isso, meu irmão, que Deus não chamou ninguém para esquentar banco, que Deus não chamou ninguém para vir na igreja de vez em quando, que Deus não chamou ninguém para ter um ministério fora da igreja e não dentro da igreja. Olha aqui o que está dizendo o texto. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um missionário itinerante, alguém que plantava igrejas mundo afora, ele dizia que ele era um ministro da igreja do Senhor Jesus. Uma coisa não está desvinculada da outra. Presta atenção. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem um ministério na sua vida. E você precisa saber qual é para poder desempenhar esse ministério. Descobrir qual é o seu chamado. Descobrir qual é o seu ministério, irmãos, biblicamente falando, não é algo difícil. Nós temos aqui vários adolescentes que estão curiosos, sedentos em saber qual é o seu chamado. Se o chamado é ir para o outro lado do mundo, se o chamado é para ficar na mesa de som. Se você está interessado em descobrir a fundo isso, eu quero recomendar algo para você. Vai lá no meu canal no YouTube e pesquisa por uma mensagem chamada Conheça o seu chamado, percorra o seu destino. É uma mensagem que eu preguei lá na Ibamad, no ano passado, em que eu explico a partir do chamado do profeta Ezequiel, coisas que se aplicam ao chamado de cada um de vocês. E quando vocês ouvirem essa mensagem, vocês vão dizer, é isso mesmo, descobri, sempre foi isso, e eu não sabia. E você vai ter convicção de qual é o percurso que você tem que fazer nessa vida. Mas eu quero te falar, nesse início de mensagem, algo mais específico, algo que independente de você saber o que é ou não, você precisa saber. Vai e serve independente da área que for. Sabe quais são as pessoas que melhor descobrem o seu chamado? As disponíveis para servir a Deus. Aquelas que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquelas pessoas que estão prontas para fazer qualquer coisa. Vocês sabem como é que eu virei pregador? Um menino extremamente tímido, que não tinha interesse nenhum em ser pastor. Como que eu virei um pregador do evangelho para falar para tanta gente a minha vida inteira? Um dia o meu pastor, não era o meu pai, nós estávamos nessa época em outra igreja, meu pai não estava pastoreando nesses dias. O meu pastor virou e falou assim, ô Clériston, estamos precisando montar uns berços lá na igreja. Você pode ir lá? Aí eu, com certeza que eu posso. Catei umas ferramentas em casa e fui para lá. E você acredita, meu irmão, que quando eu cheguei lá, alguém tinha passado na frente, já tinha montado os berços. Gente fominha, né? Pelo reino, assim que é bom. Mas o pastor viu que eu tinha respondido. E aí ele foi e me deu outra coisa para fazer. Ele me colocou para cuidar de um grupo de garotos da igreja. De pastorear um grupo de crianças e adolescentes. Eu nem sabia que isso era pastoreio. Ele falou, seja líder aí dos embaixadores do rei, uma organização missionária de meninos. Irmãos, quando eu dei por mim, eu já tinha sido coordenador estadual, municipal, né, da associação, virei estadual e de repente eu estava pregando num fim de semana, mais que o meu pai que era pastor. Teve uma hora que eu parei assim e pensei, olha, eu já preguei nessa semana para 3 grupos diferentes, 3 mensagens diferentes. E aí começou a cair a ficha do que estava acontecendo na minha vida. E aí, o meu pastor um dia virou e falou assim, não, porque o seu pequeno rebanho, se referindo aos meninos. Aí eu, meu Deus, eu virei pastor. Irmãos, isso tem muitos anos, isso foi 2021.
23 anos, 2001. 23 anos que eu estou servindo ao Senhor nesse ministério. E eu quero que você viva isso, irmãos. Ministério é serviço. Eu estava olhando no Antigo Testamento a palavra ministério, que é traduzido para a gente. E atenção, tendeiros, adivinha qual é a palavra que é traduzido como ministério lá do Antigo Testamento? Avodá. Olha que coisa interessante, os tendeiros já sabem o que significa, né? A galera chega da tenda, primeiro serviço que tem que fazer, pode ser o músico mais cheio de fricote da igreja, vai ter que ir para o banheiro lavar banheiro, para entender o que é adoração, para entender o que é ministério, meus irmãos. E olha, é uma maneira maravilhosa de desmontar a estrutura das estrelinhas de Jesus, mostrando que nós somos servos como Jesus é. Eu estou com ideia na cabeça, e estou avaliando implantar aqui na igreja. Esse ano de 2024 eu quero preparar um curso de membros para todo mundo que... 2025, vão me ajudando aí que minha cabeça já está bem cansada. Nesse ano de 2025 eu quero botar em prática um curso que eu já venho elaborando para as pessoas que vão se tornar membros da igreja. Os novos membros da igreja, eles têm que fazer esse curso e têm que cumprir algumas coisas simples. Antes de servir em algum ministério, eu vou falar para procurar a nossa zeladora. E eles vão servir um tempo na limpeza da igreja. Botar para lavar banheiro. Para formar o caráter de Jesus nas pessoas. Antes deles virem, tentar defender a opinião, brigar e não sei o quê, botar humildade no coração e mostrar que não tem diferença, meus irmãos, entre alguém que toca um instrumento e alguém que varre o chão. Tudo é ministério. Tudo é diaconia, para usar a expressão da língua que a Bíblia foi escrita. E você entendendo que você já tem um ministério, você talvez perceba, talvez ainda não tenha descoberto qual é, mas grande parte dessa igreja já sabe. E os irmãos que são da VEM, os irmãos que são da Ibamad, vocês já viram que eles sabem, estão muito bem colocados no ministério que o Senhor os chamou para ser. E glória a Deus por isso. Eu quero falar para vocês a respeito do lugar do ministério na sua vida. A gente aprendeu no primeiro dia da semana de primícias que o nosso corpo é sagrado, santo, sagrado. No segundo dia a gente aprendeu que o dinheiro do crente é santo, sagrado. No terceiro dia a gente aprendeu mais uma vez que a família do crente é santa, é sagrada. Está escrito na Bíblia. E hoje eu quero mostrar para você sobre a santidade do seu ministério. O seu ministério é sagrado, meu irmão. Você precisa olhar para ele como algo santo e dar valor a isso na sua vida. Irmãos, quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Jerusalém, cada profeta, em cada cidade que ele parava, ele chegava numa igreja, um profeta vinha e soltava uma palavra profética. Ih, rapaz, o Espírito Santo está mostrando que você vai ser preso lá. Tinha um tal de Ágabo, que ele chegou a pegar o cinto do Paulo, enrolou todinho. Tem um pessoal que gosta, né, de dar uma enfeitada na profecia. Olha, o dono desse cinto aqui vai ser preso desse jeito. E Paulo sem dar moral, sabe? Quando Paulo chega em Éfeso, ele recolhe os pastores da igreja para uma reunião. A igreja de Éfeso era uma igreja que se reunia nas casas e reunia também no grande grupo, e ela tinha vários pastores. E a Bíblia diz que Paulo reuniu, isso está lá em Atos capítulo 20. Ele reúne esses pastores e ele começa a se despedir deles e fala: eu nunca mais vou ver vocês, porque eu sei o que me aguarda lá, não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei é que cada cidade que eu passo alguém profetiza que eu vou ser preso. Mas presta atenção, estou indo assim mesmo. No verso 24 ele diz assim: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério e o chamado que eu recebi do Senhor Jesus. Eu quero que você pense nessa expressão: eu não tenho a minha vida como preciosa. O que Paulo tinha de precioso não era a vida, era o ministério. Ele colocava na balança: a minha vida, se eu morrer eu estou no lucro. O meu ministério, isso sim. O que importa para mim é completar a carreira e viver o meu chamado.
E eu preciso perguntar para você, o que tem sido precioso na sua vida? O que tem sido precioso na sua vida? Irmãos, tem gente que troca o seu ministério por qualquer coisa. Tem gente que abandona o seu ministério, aquilo que poderia estar servindo na igreja, pelas coisas mais bestas do mundo, por uma questão muitas vezes de ego, por uma questão muitas vezes de preguiça, por uma questão muitas vezes de dar prioridade a outras coisas da vida. Eu quero que vocês entendam, crianças, olhem para mim. Criança que aceitou Jesus como seu Salvador. Você aceitou Jesus como Salvador, minha filha? Com quantos anos? Com 6 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 4. Uma criança que com 4 anos de idade aceita Jesus, ela faz parte do corpo de Cristo ou não faz? Se ela faz parte do corpo, ela tem um papel no corpo, ela edifica os outros membros, ela tem chamado, ela tem ministério a desenvolver. Crianças precisam entender isso. Você tem um ministério no corpo de Cristo. Qualquer fase da sua vida, você pode ser um velhinho de cabeça bem branca, tem chamado de Deus na sua vida. Você pode ser um adulto naquela fase da correria, faculdade, trabalho, 2 empregos, preparando para casar, filho pequeno, sei lá, já passei por tudo isso. O reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. O seu ministério precisa ser algo precioso, meus irmãos. O seu ministério precisa ser algo precioso na sua vida. E aí eu chego nesse texto, que precisa ser o coração dessa palavra de alinhamento para o ano de 2025. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Paulo está falando que ele se alegra no sofrimento, e no sofrimento do seu ministério. Irmãos, eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que ministério é sofrer. Existe uma frase de um avivalista, do século passado, muito importante. Escreveu o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, um homem chamado Leonard Ravenhill, um dos grandes pregadores do século passado, que ele disse o seguinte: o cristão que não sofre as aflições desse mundo, ele está vivendo o evangelho errado. Evangelho de verdade não é o pare de sofrer. O evangelho de verdade é venha sofrer pelo motivo certo. Venha cumprir o seu ministério, isso envolve dor. Ministério envolve renúncia, ministério envolve dor, senão você está brincando. Você está fazendo alguma coisa errada, meu irmão. Isso não é vida de crente. Se está fácil demais, você não está nem fazendo cosquinha no inferno. Você não faz diferença nenhuma. Você é aquela criança café com leite no futebol. Vocês lembram dessa expressão? Que a sua mãe vai lá e fala: não, deixa o priminho brincar. O priminho é bem menor que a galera toda. Ninguém vai passar a bola para ele. Aí você solta ele lá no meio e faz de conta que ele está brincando, né? Esse aí é café com leite. Ele não sabe o que é isso, o time todo sabe. Tem crente que é isso na batalha. Irrelevante. Vai ter uma vida boa? Talvez tenha, meus irmãos. Vai perder o galardão lá em cima. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era açoitado, preso, torturado, apedrejado, sofria naufrágios, passou fome, meus irmãos. O apóstolo passou fome, ele diz isso. Frio, em perigos de morte, em momentos, meus irmãos, que chegou a desesperar da própria vida. E ele está dizendo que ele se alegrava com o sofrimento. O apóstolo Paulo, na cadeia, ele deu testemunho disso, escrevendo aos Filipenses: gente, eu estou preso, mas não fica triste não, porque eu estou feliz. Qual foi a última vez que você sofreu por Jesus? Irmãos, nosso ministério na igreja, a maioria das vezes, é fácil demais.
É por isso que a igreja brasileira está problematizando, parte da igreja brasileira, deixa eu corrigir, está problematizando aquela canção, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E o pessoal acha ruim a música, tem que achar ruim com o povo que não vive isso. A música está corretíssima, a música sobre João Batista, está certo. Quem não está sofrendo por Jesus é que tem que tomar tendência, está vivendo o evangelho do jeito errado. Evangelho é renúncia, é dor. Parece com o ministério que a gente vive. Mexer com o Galeno aqui, que é um dos mais alegres, né? Rimos muito com ele ontem, é um dos nossos bateristas. Já pensou, Galeno? Eu vou sofrer agora o meu ministério. Entra lá na bateria e toca uma música que se amarra na maior alegria. Isso não é sofrimento, meus irmãos. Eu venho aqui com violão, sabe? E eu toco. Se eu estiver ali, se eu estiver em qualquer lugar, para mim é a mesma coisa, porque eu já sei tocar. Eu estou adorando ali com outro irmão tocando. Eu estou louvando a Deus. Eu estou aqui do mesmo jeito. Não é dor isso para mim. Mas eu já sofri no ministério. Eu sofro no ministério. Mas a maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia e que chama de serviço de Deus é light, é leve. Irmãos, eu lendo a biografia do irmão Yun, um livro que eu recomendo muito para a igreja, chamado O Homem do Céu. Ele conta um pouquinho da vida dele, um pouquinho não, ele dá a biografia inteira dele. Debaixo da igreja perseguida, a partir dos anos 50 lá na China. Uma história muito pesada, meus irmãos. E ele fala uma coisa interessante sobre a diferença da igreja perseguida para livre. Ele fala, vocês no Ocidente dão muito valor a pessoas com talento. É o cara que toca muito. É o cara que prega muito bem. Esse aí eu vou seguir na internet, sabe? Esse aí é um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele fala bonito. Porque ele tem muito talento para fazer as coisas. Mas lá no Oriente, você sabe a quem eles davam muito valor e admiravam? Quem mais sofria por Jesus. Ele ficou anos preso numa cadeia sendo torturado todos os dias. Aqueles policiais tentando fazer ele negar Jesus. E quando ele saiu de lá, a igreja olhou para ele com admiração, porque é isso que eles fazem. Esse cara realmente sabe o que é servir a Jesus, porque ele sofre por Jesus. E o detalhe de tudo isso, o apóstolo Paulo fala que ele se alegra. Ele falando isso, eu me lembrei de alguns perrengues que a gente já passou como igreja. E rindo. Eu estava com a equipe, mais uma vez, lá na Ilha do Marajó. A gente indo fazer um trabalho com crianças e construir o início do templo, primeiro templo da Missão Tenda. E meus irmãos, pensa num calor, como poucas vezes eu vivi na minha vida. A Ilha do Marajó está simplesmente na linha do Equador. E é um lugar extremamente úmido, a gente está ali naqueles rios gigantescos. E em pleno meio-dia, a gente carregando saco de cimento. Carregando tijolo que não acabava mais. Enchendo o carrinho de areia, passando em cima da tabuinha, com o carrinho, morro acima, né? Atravessando o trapiche todinho, né, Tiago? Oi? Se vir 3 lajotas, né, Jussiel? Não pego não, cadê o Jussiel? Cheguei no meu limite. Irmãos, que sofrimento bom. A gente ria demais. Era o tempo todo fazendo piada, cantando, zoando um o outro, sabe? Num clima tão leve, tão gostoso. Passei muita raiva com algumas coisas que aconteceram, meus irmãos, mas levando tudo ao mesmo tempo no bom humor, na alegria. Passamos perigos que alguns deles vocês nem sabem. Vou falar de um que vocês sabem, porque tem coisa que não dá para falar na live. Irmãos, a gente estava numa balsa, carregada de material, sem colete salva-vida. E o motor simplesmente parou de funcionar e a gente ficou à deriva lá um tempão. E não sei se vocês que estavam lá comigo têm consciência disso. Escureceu, a gente estava lá ainda. Mas eu não sei se vocês têm consciência. Se o motor não funciona, não tem bomba para ficar tirando a água. O nosso perigo era real.
à margem, meus irmãos, muito distante, em plena selva amazônica. E a gente estava assim, orando, tocando violão, implicando um com o outro, pegando balde d'água no rio, tacando na cabeça, comendo aquelas torradinhas de pão seco que a gente tinha ganhado um saco desse tamanho para levá-la para o projeto. Irmãos, era uma festa num perigo tão grande. É leve, mas é sofrimento. E eu estou falando de coisas muito leves. Eu quero que você imagine agora, e se tivesse dado ruim, porque às vezes dá, Paulo naufragou várias vezes. E se um dos nossos irmãos tivesse morrido, meus irmãos, essas coisas acontecem, mesmo debaixo de oração, está dentro da soberania de Deus. A gente ia chorar muito, a gente ia viver o nosso luto, a gente ia juntar os nossos cacos, ia se recuperar, ia continuar servindo ao Senhor com alegria, meus irmãos. Isso é um ministério. Você vai servir ao Senhor nesse ano de 2025, mas você precisa entender que talvez a forma como você tem vivido o Evangelho seja uma forma que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. As pessoas trocaram ser servo de Deus por ser um voluntário na igreja. E, irmãos, como tem igreja dizendo seja um voluntário, isso é uma heresia. Eu sei, fazem com as melhores das intenções. Os aplicativos de igreja, os sistemas de gestão já vêm tratando como voluntário, porque vem pegando isso emprestado das instituições do terceiro setor. Igreja não tem que ter voluntário. Voluntário é uma palavra que vem do latim, que quer dizer aquele que faz a sua própria vontade. Você morreu para a sua vontade naquela cruz. Você não está aqui para fazer a sua vontade, meu irmão. Você está aqui para dar a sua vida pelo seu irmão. Você está aqui para dar a vida pelo próximo, para fazer com que o corpo de Cristo continue caminhando. Mas sabe como que é o crente moderno? Ele é capaz de passar da hora de dormir, passar muito da hora de dormir, para assistir um filme novo que chegou nos streamings, para maratonar uma série boa, que ele estava esperando a nova temporada. Eu faço isso. E não tem nada errado a princípio. Tem muita série que é muito boa. E tem umas que são ruins e a gente assiste assim mesmo. E por que eu assisti esse trem? Mas você sabe aonde que mora o problema? Quando você é capaz de se sacrificar pelo seu lazer. Você é capaz de perder horas de sono por uma curiosidade, por uma coisa que é puramente entretenimento. Mas não é capaz de dar uma hora a mais do seu sono para servir o seu irmão, para servir na casa de Deus, para se dedicar mais ao seu ministério. Irmãos, quando eu cheguei para essa igreja, eu morava num bairro muito distante, em Praia de Carapebus, não existia terminal de Jacaraípe, a gente pegava 3 ônibus, acordava muito cedo para vir para cá, e houve uma época que eu era professor da classe dos juniores. Eu admiro muito o ministério infantil, meus irmãos, porque se você não tiver algo realmente que os prenda para prestar atenção na mensagem, eles não vão prestar. Os adultos vão fingir que estão prestando atenção, criança não. Eu ficava, meus irmãos, frequentemente até 4 horas da manhã, me preparando, depois de trabalhar uma semana inteira e de servir nos outros ministérios. Eu ficava muitas vezes até 4 horas da manhã preparando alguma coisa para entregar, para alimentar aquelas crianças. São pequenos sofrimentos que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, que habilitam a gente a cantar: por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Você sabe o que a igreja moderna precisa? De arrependimento. A sua vida está muito importante. A sua vida está muito preciosinha. Os seus sonhos, a sua carreira, seja lá o que for, tudo isso é bênção, mas tem que estar a serviço de Deus. A sua vida precisa ser organizada de tal forma que tudo seja uma coisa só. Minha profissão, quando eu não era pastor de tempo integral, minha profissão era para servir a Deus, meus irmãos. Eu não estou aqui contando algo fora da minha realidade.
E eu preciso que você entenda que independente da profissão que você tenha, independente da idade que você tenha, independente da condição financeira que você tenha, o seu ministério é santo, o seu ministério é sagrado. Aquele que te salvou, te chamou para uma boa obra. Não jogue no esgoto, não desrespeite o ministério que Ele chamou você para servir. Avalia agora o ministério que você tem servido hoje na igreja. E deixa eu perguntar, você está sofrendo mesmo por ele? Você sofre, ainda que seja com alegria, você sofre para servir nesse ministério? Se você não sofre, eu quero convidar você ao arrependimento nessa noite. Porque não tem outra palavra para eu dizer para o povo de Deus. Arrependam-se, porque não tem coisa melhor do que servir a Deus com todas as nossas forças. O dia que você fizer isso, você vai entender o que eu estou falando. Mas por obediência à palavra, se joga. Nossa vida é muito fácil, meus irmãos. A gente fala para os crentes saírem da zona de conforto, eles falam assim: me fala onde que é para eu ir para lá, que eu nunca entrei na zona de conforto na minha vida não. E não tem noção da vida confortável que leva. Você precisa ter um pouquinho de contato com os irmãos da igreja perseguida. Precisa conhecer um pouquinho a realidade de missões. E entender que lá longe tem uma base missionária, mas aqui a nossa igreja é uma base missionária. Está cheio de missionário aqui, meus irmãos. A igreja é a estratégia de Jesus para transformar essa comunidade, é o conceito de base missionária. E toda igreja é, a igreja vem é, a Ibamad é, se tem outros irmãos de outras igrejas, a sua igreja é uma base missionária. Coloca isso em prática, coloca para funcionar. Sofra como um missionário está sofrendo lá longe. Sofra aqui, dentro daquilo que o Senhor te chamou. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. E deixa eu perguntar para os irmãos da igreja Vem, vocês sabem tocar aquela canção, é Ele? Então só vamos, nos ministrem nessa canção. E eu quero convidar você a se arrepender. Vem sofrer por amor. Vem sofrer pelo motivo certo. Presta atenção no que eu vou dizer. Para proteger os seus ouvidos, presta muita atenção. Existe hoje no mundo, na igreja brasileira mais especificamente, uma teologia Nutella. Uma teologia que, na ânsia de destruir o ativismo religioso, na ânsia de resolver o problema de gente que está lá negligenciando a família para servir o ministério, e está errado mesmo, porque as duas coisas têm que caminhar junto, eles acabam batendo no sofrimento que deveria ser natural da igreja. Existem pessoas reclamando de igreja que se reúne demais, que tem muitas reuniões acontecendo, e aí crentes começam a dar ouvido a esse tipo de bobagem antibíblica, para começar a fazer o seguinte: ah não, só vou uma vez na igreja. Se eu vou na quarta, não vou no domingo. Se eu vou no domingo, eu não vou na célula. E por aí vai, irmãos. O que a Bíblia ensina para a gente é: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então chuta para o alto toda vez que você vê esse tipo de bobagem entrando dentro das igrejas, via mensagem de YouTube, teólogos, professores, pastores, um povo que quer viver no conforto, sem pagar o preço de viver a mensagem do Evangelho completa. Feche os seus olhos nesse momento e se arrependa da sua omissão, e se arrependa da sua negligência. Meu Pai, em nome de Jesus, vai quebrantando corações nesse momento.
todo coração duro, meu Pai, se de fato o Senhor está aí nesse coração, quebranta agora, Senhor, dá humildade para reconhecer que as coisas precisam ser diferentes, a Tua volta está cada vez mais próxima, e nós precisamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na Tua obra, meu Pai. Obrigado pelo ministério que o Senhor nos confiou, e nos dê a graça de sofrer por ele. Eu oro, meu Pai, para que essa igreja, para que esses irmãos sofram o Teu Evangelho. Eu sei que eles vão sofrer, que há uma perseguição a caminho, mas eu peço, meu Pai, que independente do momento que nós estejamos vivendo, que cada um aprenda a sofrer o Evangelho com essa alegria no coração, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos essa canção, sai do seu lugar e vem aqui à frente, numa maneira de dizer para Deus e testemunhar no mundo espiritual e físico: esse ano eu quero ir mais longe no meu ministério. Venha para frente numa maneira de você dizer assim: Senhor, eu quero ir mais longe no serviço ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor tem me chamado, e eu quero fazer mais pelo Senhor, ainda que envolva dor, ainda que envolva sofrimento, em nome de Jesus. Vai apertando aqui para caber mais gente. Abraça o seu irmão e ore pelo ministério do seu irmão. Aproveita que você está aí, faça uma oração nesse momento. Abençoe essa pessoa, que seja um ministério próspero, que seja um ministério frutífero, que tudo que você botar a mão para fazer nesse ano de 2025 dê certo, que muita gente conheça a Cristo pela sua vida. Não importa qual ministério seja que você está servindo, que seja um ministério que você seja capaz de ver o agir de Deus, que você viva grandes e profundas experiências com o Senhor, que você tenha a alegria, a bênção de sofrer por Ele, porque como diz a palavra de Deus, a nós nos foi dado o privilégio, não só de ser salvos por Ele, mas de sofrer por Ele. Aleluia, amém. Glória a Deus.